Olá, meu nome é Rafael Toledo, sou estatístico da UPE e neste vídeo irei abordar sobre os testes para comparação de proporções, trazendo a definição, conceitos e a interpretação para esses testes. Inicialmente, temos a questão da variável ela ser qualitativa ou quantitativa, e se o objetivo é verificar a associação entre essas variáveis, podemos utilizar os testes para a comparação de proporções. Entretanto, devemos verificar se as amostras são pareadas. Se sim, temos então amostras dependentes, então utilizamos o teste de McNeman. Caso contrário, temos amostras independentes e faremos outra pergunta. O tamanho amostral ele é suficiente? Se sim, utilizamos o teste Q quadrado e caso contrário, utilizamos o teste exato de Fisher. Neste vídeo, irei abordar sobre o teste Q quadrado e o teste exato de Fisher, que são os testes para comparação de proporções com amostras independentes, sendo que o teste de McNeman irá ser abordado em outro vídeo. O teste exato de Fisher ele é usado em tabelas de contingência para comparar dois tipos de classificações de duas amostras independentes. Ele verifica a associação entre duas variáveis categóricas e é preciso para todos os tamanhos amostrais. Temos um exemplo no qual a obesidade tem sido apontada como um dos principais fatores de risco para a diabetes. Então temos uma amostra de 23 pacientes e ao nível de significância de 5%, temos evidência de que a obesidade e diabetes são associadas, então o objetivo é verificar se a obesidade e diabetes são associadas. As hipóteses formuladas são: para a hipótese nula, a obesidade e diabetes são independentes, contra a hipótese alternativa, que a obesidade e diabetes não são independentes, ou seja, são associadas. Temos aqui a tabela 2x2, uma tabela de contingência 2x2. Então temos aqui obesidade, sim, não, e diabetes, sim, não. Então essas informações são cruzadas numa tabela 2x2. Duas linhas e duas colunas. Então temos informações referentes ao sim e o não. Temos aqui a tabela de proporção, ou seja, as proporções referentes tanto à obesidade e diabetes. O indivíduo que ele possui obesidade e possui diabetes, ele tem 0,71 a proporção. Obesidade não e diabetes sim, 0,28. Obesidade sim e diabetes não, 0,22. Obesidade não e diabetes não, 0,77. Então, como o objetivo é verificar se a obesidade e diabetes são associadas, foi realizado o teste exato de Fisher no software. Então aqui temos a saída do software, no qual definimos a base de dados, a alternativa que seja bilateral e o nível de confiança de 95%. Desta forma, temos um p-valor de 0,03, ou seja, um p-valor menor que 0,05. Então há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 5%, ou seja, a obesidade e diabetes não são independentes, são associadas, pois, como o p-valor for menor que 0,05, há evidência para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de significância de 5%. Desta forma, a obesidade e diabetes eles não são independentes, então elas possuem associação. A função Fisher.test ela fornece a razão de chance de um evento ocorrer. Então, se estamos testando se a razão de chance é igual a 1, neste caso aqui, como rejeitamos a hipótese nula, neste caso, o odds ratio, que é a razão de chances, ele não é igual a 1, ou seja, ele é maior do que 1 neste caso. O teste Q quadrado é utilizado quando a amostra é relativamente grande, pelo menos 5 observações em cada célula, ou poucos grupos com pelo menos 10 observações. Avalie a associação existente entre variáveis qualitativas. O teste Q quadrado ele compara as proporções, ou seja, possíveis divergências entre as frequências observadas e esperadas para um certo evento. Temos um exemplo de um estudo de câncer de pulmão e o hábito de fumar, ou seja, 20 hospitais de Londres, para cada paciente admitido por câncer de pulmão, verificou se tinha ou não o hábito de fumar. Então, para cada um dos 709 pacientes admitidos, verificava-se se o paciente sem câncer ele tinha o hábito de fumar ou não. O objetivo é verificar se câncer de pulmão e o hábito de fumar estão associados. As hipóteses formuladas são as seguintes. Para a hipótese nula, câncer de pulmão e o hábito de fumar são independentes. E para a hipótese alternativa, câncer de pulmão e o hábito de fumar não são independentes, ou seja, são associados. Temos aqui a tabela 2x2, tabela de contingência 2x2, duas linhas e duas colunas, referente ao caso e o controle. Os pacientes caso e os pacientes controle, indicando se a questão do câncer de pulmão, sim ou não. As proporções,
a tabela com as proporções e utilizamos aqui o Q quadrado, a função x.teste. Temos um p-valor menor que 0,05, ou seja, a evidência para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância. Desta forma, o câncer de pulmão e o hábito de fumar não são independentes, ou seja, eles são associados. Aqui são algumas referências que podem contribuir para o estudo dos testes para comparação de proporções. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações, comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!